preciso de outras pessoas um pouco diferentes para que eu não seja apenas o ser que dialoga com o seu próprio espelho. E talvez isso não vá me tirar de nenhuma solidão. E eu também preciso ser alguém que tenha proximidade, capaz de estabelecer diálogo, capaz de estabelecer contato e assim por diante. Quando eu sou capaz de solitude, vamos tomar um exemplo de uma obra extraordinária, de uma mulher que faria esse ano 100 anos em dezembro, Clarice Lispector, escreveu um dos livros mais impactantes da língua portuguesa, A Paixão segundo GH. No livro, nós vemos uma mulher extremamente inteligente, com um grau de consciência impactante e que percorre um apartamento e fica fazendo suas reflexões dentro desse apartamento. Ali ela vai ter insights, iluminações que ela nunca teria se estivesse no meio de uma festa ou com mais pessoas. A própria capacidade de se afastar, como no romance moderno Robinson Crusoe, afinal a personagem título Robinson Crusoe só se torna uma pessoa com identidade e sabendo quem ele é depois de quase 30 anos afastado do convívio da maior parte das pessoas que ele conhecia e tendo num determinado período a companhia de Sexta-feira, que ele vai transformar em um aliado, em um amigo, um companheiro. Então é muito importante que a solidão se denegar, está tentando enfrentar a sua imensa dor, porque a verdadeira solitude, quando a solidão se transforma em reflexão, ela não precisa gritar para o mundo que está bem. A verdadeira solitude não precisa se fotografar nem postar em nenhuma rede social. A verdadeira solitude não tem um tempo determinado para ela ser saudável, ela apenas é. E ao sair de um período de isolamento, eu consigo dizer bem mais quem eu sou, o que eu quero. E a experiência de parar de ouvir tantas vozes tão diferentes de tantas pessoas e passar a ouvir talvez a voz mais importante, que é a voz do silêncio. A capacidade de escutar aquilo que Rubem Alves uma vez disse, que nós temos tantos cursos de oratória e seria a hora de estabelecer um curso de escutatória. A capacidade de ouvir sem dar opinião, sem dizer o que se pensa sobre aquilo. A capacidade de apenas receber, ouvir-se e ouvir aos outros é hoje uma capacidade raríssima, uma capacidade muito difícil. A identidade, ela vem no diálogo com os outros, mas a consciência, ela vem da solitude. E essa alternância entre um e outro sistema é que torna alguém possível de enfrentar o desafio de que somos irremediavelmente, impreterivelmente, nós somos consciências individuais. Não importa quanto eu ame alguém, a outra pessoa é sempre outra pessoa. Não importa o quanto eu tenha de convivência, de cotidiano, quanto eu tenha de intimidade, não sentirei a dor que outra pessoa sente. Posso me comover até a exaustão pela dor do meu filho, da minha esposa, do meu marido, de um grande amigo, mas a dor é dele. E a minha comoção, ela é afetiva, ela não é física. Eu não sinto o que os outros sentem. A minha consciência é o meu latifúndio, mas é também minha prisão. A minha consciência sempre vai, irremediavelmente, me deixar isolado. Porém, isso não quer dizer que eu tenha que ficar blindado, opaco aos outros. A minha consciência é minha e eu nunca sentirei como os outros sentem. Mas ao ouvir como os outros sentem, de que forma eles interagem, sendo um observador de mim e do mundo, transformando solidão em solitude e transformando em companhia, em luz que ilumina a minha solitude também, eu vou poder então, com mais equilíbrio e com mais sabedoria, aprender a conviver e aprender a ficar sozinho. Os dois polos que caracterizam a sabedoria. Quem não quer negociar nada se isola para sempre. Quem não se tolera, quem não aguenta seu próprio contato, não sai de perto de todo mundo e fica muito deprimido se os outros não estiverem ao redor falando, como isso fosse um ópio, um opioide, um remédio para atenuar a dor da existência dessa pessoa.
Quando eu escrevi o Dilema do Porco-Espinho, eu fiz uma reflexão densa, longa, prolongada, sobre todos os aspectos que a solidão poderia nos revelar. E fiquei imaginando como seria bom que todos nós, ao lermos as grandes experiências de solidão, Cetei Turreau, podemos citar um período do Conde de Monte Cristo, a Paixão segundo GH, a solidão de grandes profetas, Jesus no deserto, por exemplo, o profeta Mohammed na caverna de Hira, Abraão e Moisés no deserto, recebendo sua revelação e tendo uma consciência de que ali havia uma missão, porque se isolaram. Também o Buda, para se iluminar, senta sob uma árvore e medita prolongadamente. E ali Buda descobre que a principal voz que ele tem que escutar para superar, a voz mais desafiadora, a voz que vai interromper seu silêncio interno, é a voz dele mesmo. É uma revolução quando você se permite ouvir a voz mais importante, aquela que curiosamente deveria estar gritando sempre dentro da nossa cabeça, mas não está, que é a voz da nossa própria consciência, que é a voz da nossa própria capacidade de ir ao encontro de nós mesmos para poder ir ao encontro dos outros. Voltemos a Rimbaud. Eu é um outro. Nessa contradição, eu é, esse erro de português, está contido o grande desafio. Quantos eus cabem dentro de você? Quantos eus estão ali, alguns bem atentos, outros bastante à parte e na zona escura da sua personalidade? Eu é um outro. Não porque você tenha múltiplas personalidades, mas porque você não é único, não é unificado, não é um bloco, não é monocromático. Você é um caleidoscópio como eu. Você é um livro de muitas páginas. Você é uma peça de teatro com muitos atos, você é uma sinfonia de muitos movimentos. E assim como você é você, quando você está irritado, irritada, você é você quando está tranquilo, e você é você quando está aprendendo, você é você quando está tendo horror ao aprendizado. Para isso, o exercício da solitude. O exercício fundamental que talvez nessa época tão angustiante de pandemia, seja uma oportunidade, dentro do impacto que nós temos nesse momento, uma oportunidade de crescer, e crescer nesse aspecto, crescer no aspecto da solitude. Quais são as grandes companhias auxiliares da solitude? Eu já citei uma, a capacidade de ler. Existe um livro ou muitos livros para cada pessoa. Não quer dizer que se alguém lhe diz que a Odisseia é maravilhosa, quando você vai ler a obra de Homero, você vai achar maravilhosa. Não. Talvez você ache apenas chata e não lhe traga tudo para cada livro, como garante o capítulo 3 do Eclesiastes na Bíblia. Tudo tem seu tempo e sua hora. É bom enfrentar um clássico. É bom enfrentar um clássico porque ele vai causar estranhezas, e nessas estranhezas com as personagens, Odisseu / Ulisses na Odisseia, ou outros na Ilíada, você vai contrapor ao seu comportamento. Ao ler um grande romance como a Comédia Humana, já citado, de Balzac, ao ler Madame Bovary, de Flaubert, ao ler O Estrangeiro, de Camus, ao ler Machado de Assis, A Cartomante, Missa do Galo, ao ler O Alienista, de Machado, ao ler um romance contemporâneo, você vai encontrar muitas formas de narrar. Acabei de reler O Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mãe, e no primeiro conto, o conto da Anã, dentro da comunidade, há muitas maneiras de reencontrar aquilo que você é, aquilo que você teme ser e aquilo que você simplesmente estranha diante da alteridade, ou seja, da diferença. A leitura bem feita, a leitura de um bom texto, seja ele qual for, é uma das grandes ferramentas da solitude. A solitude cresce se você puder ler. E a solitude também se desenvolve se você puder escutar de fato uma música. Estou dizendo uma coisa e você vai dizer, mas eu escuto música todos os dias. Não. Provavelmente, como eu fiz muito tempo, você coloca no som, no seu aparelho, no seu ouvido, você coloca a música. Você não escuta essa música. Quando eu digo escutar essa música, é colocar uma música e não fazer outra coisa, acompanhá-la mentalmente. Se for uma música com letra e você for capaz de entender a letra, estiver em uma língua ao seu alcance,
você vai acompanhar a letra e a música. Se for uma música instrumental, se for uma orquestra tocando uma sinfonia, você vai acompanhar a linha melódica, os comentários da orquestra. Se for uma música movida, e por que não, você pode até dançar, mas você tem que sentir a música. E ao sentir a música, você se entrega a uma outra área do seu eu, que é um outro, que é a área da sensibilidade, que é a área do crescimento estético e o crescimento da sua própria capacidade de olhar para as coisas, porque a música dialoga com sua parte matemática, ela tem compasso, com sua parte intuitiva, sensitiva, porque ela tem emoção, e dialoga também com o lado direito e esquerdo do seu cérebro. Poucas coisas fazem isso, como faz a música, por exemplo. E se você decide observar uma obra de arte, se você vai aproveitar esse isolamento para tantos sites de museu que dão acesso à sua obra, em que você vai ver muito mais de perto, às vezes com mais nitidez e sem muita gente ao redor fazendo selfie, você vai ver aquele quadro dos museus que talvez você tenha visitado no passado, mas agora com muito detalhe, em um único quadro. E não 2 horas correndo no Louvre, no Britânico, no MASP, e não correndo para lá e para cá para o próximo ponto da sua viagem, do seu passeio. Se você é capaz de fixar nessa obra de arte, você achou um outro instrumento poderoso para a solitude.